Minha esposa queria uma vida de solteira. Sendo casada, ela usava a aliança para sair de casa e tirava antes de entrar no bar. Eu descobri isso de um jeito que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Era um sábado à noite. Ela havia saído com as amigas, coisa que acontecia com uma frequência que havia aumentado gradualmente ao longo dos últimos meses sem que eu percebesse exatamente quando havia se tornado tão frequente. Eu estava em casa. Televisão ligada, som baixo, aquele tipo de sábado tranquilo que você não planeja mas acontece. Às 11 da noite o celular vibrou. Uma notificação de marcação de foto no Instagram. Abri sem pensar. E lá estava ela. Numa foto tirada por alguém que eu não conhecia, num bar que eu não reconheci, com um grupo de pessoas que incluía 3 das amigas dela e 2 homens que eu nunca havia visto na minha vida. Até aí, tudo normal. O que não era normal era a mão dela no ombro de um desses homens com uma intimidade que não combina com alguém que você acabou de conhecer. E o que era impossível de ignorar, mesmo na foto pequena da tela do celular, era a ausência de qualquer coisa no dedo anelar da mão esquerda dela. Sem aliança. Eu ampliei a foto 3 vezes para ter certeza. Sem aliança. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Fiquei sentado no sofá com o celular na mão e aquela foto aberta na tela por um tempo que não sei medir direito. Depois fui até a cômoda do quarto. Abri a gaveta do lado dela. E lá estava. A aliança de casamento que ela havia colocado no dedo 8 anos atrás na frente de 80 pessoas e de Deus ou de quem quer que esteja olhando para essas coisas. Dentro da gaveta. Em casa. Enquanto ela estava num bar com a mão no ombro de um desconhecido. Eu fechei a gaveta devagar. Voltei pro sofá. Coloquei o celular virado para baixo na mesa de centro. E esperei. Ela chegou à 1 da manhã. Entrou pela porta com aquela energia de quem passou a noite bem, joias nos dedos, aliança de volta no lugar, sorriso leve de quem não está pensando em ser pega porque não imagina que tenho que ser pego. Ainda acordado, ela disse, jogando a bolsa na cadeira. Tava te esperando. Ela me olhou. Algo na minha voz deve ter soado diferente porque ela pausou por meio segundo antes de sorrir de novo. Que fofo. Saudade. Senta aqui. Ela sentou no sofá do lado. Me olhou com aquela expressão de quem ainda não sabe o tamanho do que está prestes a acontecer. Eu peguei o celular. Abri a foto. Virei a tela para ela. Ela olhou. Vi o exato momento em que o rosto dela mudou. Não foi dramático. Foi sutil. Uma contração mínima em torno dos olhos, uma mudança quase imperceptível na postura. Que foto linda, ela disse. As meninas me marcaram. Olha a sua mão esquerda. Silêncio. A aliança, eu disse. Ela olhou para a própria mão. Olhou para a foto. Olhou para mim. E eu vi ela construindo a resposta em tempo real. Aquela fração de segundo onde a pessoa escolhe entre a verdade e a versão alternativa. Eu tirei para lavar as mãos e esqueci de colocar de volta. Pausa. Num bar. Isso acontece. Às 11 da noite. Eu sei que parece estranho, mas... Cadê a aliança agora? Eu interrompi. Ela levantou a mão esquerda. A aliança estava lá, no lugar. Você colocou antes de entrar em casa, eu disse. Silêncio absoluto. Ou você tira antes de sair. O que se seguiu foi uma conversa que durou até as 4 da manhã e que começou com negação, passou por meia confissão, voltou para negação, e eventualmente chegou em algum lugar que se parecia com verdade mas que eu ainda não estava certo de estar vendo completo. Ela não havia feito nada além de sair. Essa era a versão dela. Mas tirar a aliança não era nada? Eu me sinto sufocada às vezes, ela disse, e essas foram as primeiras palavras que soaram reais na conversa toda. Não por você especificamente. Pelo que o casamento significa para fora. Pelo jeito que as pessoas te tratam diferente quando sabem que você é casada. Diferente como? Como se você já não fosse uma opção. Como se você já tivesse sido escolhida e então a história acabou. Eu fiquei em silêncio processando isso. Você quer continuar sendo uma opção? Ela não respondeu. Pra quem? Eu perguntei. Não é sobre pessoa específica. Então é sobre o quê? Sobre me sentir livre, ela disse. Sobre existir num espaço sem ser imediatamente classificada como a esposa de alguém. Eu olhei para ela por um longo momento. Você sabe o que você está me dizendo. Eu sei. Você está me dizendo que o casamento te constrange. Não o casamento. A percepção exterior do casamento. Isso é a mesma coisa, Letícia. Ela foi dormir no quarto. Eu fiquei no sofá. Não de punição. De necessidade. Porque existem conversas que deixam um barulho dentro da cabeça que não permite dormir do lado de ninguém.
Fiquei acordado até o amanhecer organizando o que eu sabia, o que eu suspeitava e o que eu ainda não queria nem formular direito. O que eu sabia, ela tirava a aliança para sair. O que eu suspeitava, isso não havia começado naquela noite. O que eu não queria formular, quantas noites haviam sido assim antes dessa foto existir para me mostrar. De manhã cedo, antes dela acordar, eu fui até o celular dela. Ela havia deixado na bancada da cozinha, desbloqueado, coisa que raramente acontecia mas que naquela manhã aconteceu. Eu olhei para a tela por um segundo. Depois abri. E o que eu encontrei foi pior do que eu havia me preparado para encontrar. Havia um aplicativo que eu não reconhecia. Ícone discreto, nome genérico, o tipo de coisa que passa despercebida numa tela cheia de aplicativos se você não está procurando. Eu abri. Era uma rede social que eu conhecia de nome mas nunca havia usado. O tipo de plataforma onde as pessoas criam perfis com nomes diferentes, fotos selecionadas, versões de si mesmas que não precisam carregar o peso do contexto real. O perfil dela tinha um nome que não era o dela. Tinha fotos que eram dela, mas escolhidas com cuidado. Sem contexto de casamento, sem fotos nossas, sem nada que remetesse a uma vida que existia fora daquele perfil. E tinha mensagens. Não vou entrar em todos os detalhes porque alguns deles ainda doem de um jeito que não cabe em narração. Mas o suficiente para dizer que a conversa de madrugada sobre se sentir sufocada pelo casamento era a versão educada de uma coisa muito maior. Ela não estava apenas tirando a aliança para se sentir livre. Ela havia construído uma identidade paralela onde o casamento simplesmente não existia. Eu pus o celular de volta na bancada. Exatamente onde estava. Na mesma posição, com a tela virada para baixo do mesmo jeito. Fui pro banheiro. Lavei o rosto. Me olhei no espelho por um tempo. Depois fiz café. Quando ela acordou e veio até a cozinha, eu estava sentado à mesa com 2 xícaras. Bom dia, ela disse, com aquela cautela de quem não sabe o que encontrar depois de uma noite difícil. Bom dia. Senta. Ela sentou. Pegou a xícara. Me olhou por cima do café. A gente precisa continuar a conversa, eu disse. Eu sei. Mas dessa vez eu preciso que você comece do lugar real. Não do lugar onde você se sente sufocada pelo conceito abstrato de casamento. Do lugar real. Ela pousou a xícara. O que você quer saber? Quanto tempo? Ela entendeu o que eu estava perguntando sem eu precisar especificar. O perfil existe há 1 ano, ela disse. 1 ano. E a saída sem aliança? Mais ou menos o mesmo tempo. Alguma coisa aconteceu além das mensagens. Pausa longa. O tipo de pausa que já é uma resposta antes de qualquer palavra. Uma vez ela disse. Uma palavra. Pequena. Que caiu no meio da cozinha como alguma coisa muito pesada sendo derrubada de muito alto. Eu não disse nada por um longo tempo. Ela não preencheu o silêncio. Ficou com as mãos em volta da xícara olhando para a mesa. Quem eu disse? Não era pergunta com entonação de pergunta. Era uma palavra seca. Alguém que eu conheci pelo aplicativo. Não é ninguém que você conhece. Não tem nada além daquilo. Nada além daquilo, eu repeti. Eu sei como soa. Você sabe como soa e mesmo assim está dizendo. Porque você pediu a verdade. Eu pedi a verdade faz 12 horas e você me deu a versão da aliança no banheiro do bar. Ela fechou os olhos. Eu tive medo. De quê? De perder você. Eu me levantei da mesa. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo antes de conseguir falar de novo. Você construiu um perfil falso. Ficou 1 ano saindo sem aliança. E se envolveu com alguém. Tudo isso com medo de me perder. Ela não respondeu. Letícia, você entende a contradição do que você está dizendo? Eu entendo. Então me explica. Porque eu genuinamente preciso entender. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz estava diferente. Menos controlada. Mais real. Eu não queria ir embora. Eu queria as 2 coisas. Você e a sensação de não ter me tornado invisível. E eu sei que isso é errado. Eu sei que não existe justificativa. Mas era o que eu sentia. Você queria uma vida de solteira sendo casada. Ela não negou. Eu pedi para ela sair de casa naquele dia. Não para sempre. Por um fim de semana. Para eu ter espaço para respirar sem a presença dela preenchendo cada cômodo enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Ela foi sem discussão. Pegou uma mala pequena e foi para casa da mãe dela sem perguntar quando podia voltar, o que me disse que ela sabia que havia perdido o direito de fazer perguntas naquele momento. Eu fiquei sozinho no apartamento por 2 dias. No primeiro dia eu não fiz muita coisa.
Fiquei andando de um cômodo pro outro, abrindo a geladeira sem comer nada, ligando a televisão e desligando 5 minutos depois. No segundo dia eu liguei pro meu amigo Cláudio. Cláudio, que me conhece há 20 anos, que foi meu padrinho de casamento, que tem aquele tipo de presença que não resolve nada mas que faz o peso parecer menos impossível de carregar. Ele veio. Trouxe pizza. Não perguntou nada nas primeiras 2 horas. A gente ficou assistindo futebol como se o mundo fosse simples. Quando eu finalmente falei, contei tudo de uma vez. A foto, a aliança, o aplicativo, o 1 ano, a palavra pequena que havia caído no meio da cozinha. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu não sei. O que você sente? Eu não sei isso também. Ele assentiu como se isso fosse uma resposta completamente aceitável. Então você não precisa decidir agora, ele disse. E essa foi a coisa mais útil que alguém me disse naquele fim de semana. Ela voltou na segunda-feira à noite. Eu havia dito que podia voltar. Não porque eu havia resolvido qualquer coisa, mas porque o apartamento vazio também não estava me ajudando a resolver. Ela entrou com a mala. Pousou na entrada. Me olhou com aquela expressão de quem não sabe qual versão de mim vai encontrar. Obrigada por deixar eu voltar, ela disse. Senta. A gente sentou na sala. Não no sofá um do lado do outro. Ela no sofá, eu na poltrona. A distância física era pequena, mas comunicava alguma coisa. Eu pensei muito nesses 2 dias, eu disse. Eu também. E eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer decisão. Ela me olhou. Eu não estou com raiva, eu disse. Eu deveria estar. Eu acho que vou estar em algum momento. Mas agora o que eu sinto não é raiva. É uma confusão muito grande sobre como eu não vi nada disso por 1 ano. Você não viu porque eu me esforcei para você não ver. Eu sei. Mas 1 ano é muito tempo para não perceber nenhum sinal. Você confiava em mim. Eu confiava em você, eu repeti. E você usou isso. Ela abaixou o olhar. Eu usei, ela confirmou. A gente ficou em silêncio por um longo tempo. Então eu disse a coisa que eu havia passado 2 dias tentando formular direito. Eu não consigo decidir o futuro disso agora. Mas eu preciso saber de uma coisa antes de qualquer conversa sobre futuro. O que? Por que você ficou? Se você queria uma vida de solteira, se você construiu um perfil, se você passou 1 ano vivendo essa outra versão de você mesma, por que você não simplesmente foi embora? Por que você ficou aqui? Ela levou um tempo para responder. Porque a vida que eu queria não era sem você, ela disse. Era com você e com uma parte de mim que eu havia perdido dentro do casamento. Que eu havia deixado de lado aos poucos sem perceber, e que ao invés de recuperar de um jeito honesto, eu recuperei de um jeito que destruiu a confiança. Que parte de você? A que existe antes de ser esposa de alguém. A que tem história própria, presença própria, que não é definida por uma aliança no dedo. Eu processei isso. Isso é algo que podia ter sido conversado, eu disse. Eu sei. Podia ter sido resolvido de um jeito que não custasse o que custou. Eu sei disso também. Por que não foi? Ela olhou para mim com uma honestidade que custava alguma coisa para ela. Porque eu tive medo de que se eu pedisse espaço, você interpretasse como rejeição. E que se eu admitisse que me sentia invisível, você se sentisse culpado de um jeito que ia mudar alguma coisa entre a gente de forma permanente. Então você preferiu fazer tudo às escondidas. Eu preferi a solução covarde, ela disse. Porque a solução corajosa me assustava mais. Terapia começou 10 dias depois. Não foi uma decisão romântica nem um gesto grandioso. Foi simplesmente o próximo passo lógico quando 2 pessoas percebem que não têm as ferramentas sozinhas para resolver o que está na mesa. O terapeuta era um homem de uns 55 anos com uma paciência que parecia estrutural, parte da arquitetura da pessoa, não algo que ele precisava cultivar. Na primeira sessão ele pediu para cada um falar o que esperava daquele processo. Ela disse que queria entender por que havia feito o que havia feito. Não a versão de superfície, não a narrativa que ela havia montado sobre se sentir sufocada. O porquê real. Eu disse que queria saber se era possível confiar de novo. E se a resposta fosse não, eu queria pelo menos entender isso com clareza suficiente para tomar uma decisão baseada em realidade e não em mágoa. O terapeuta anotou as 2 coisas. Olhou pra gente. Vocês 2 fizeram perguntas honestas, ele disse. Esse é um começo melhor do que a maioria das pessoas consegue. As sessões foram revelando camadas que nenhum dos 2 havia visto antes. A invisibilidade que ela sentia tinha raiz em algo anterior ao casamento.
Uma história de precisar se apagar em função das expectativas de outras pessoas que vinha de muito antes de mim. O casamento havia ativado um padrão antigo que ela não havia reconhecido como padrão. A minha tendência de confiar sem questionar também tinha história. Uma forma de amor que havia aprendido que se expressava dando espaço e não fazendo perguntas, o que na prática havia criado um vácuo onde coisas cresceram sem serem vistas. A gente não era vilão e vítima. Era duas pessoas com padrões que haviam se combinado de um jeito que nenhum dos dois havia planejado. Isso não apagava o que havia acontecido, mas dava um contexto que tornava possível olhar para frente sem simplesmente repetir o mesmo ciclo. 3 meses depois da noite da foto. Estávamos jantando em casa, uma terça-feira sem nenhum significado especial, quando ela pousou o garfo e me olhou. Eu quero te mostrar uma coisa. Pegou o celular. Abriu. Me mostrou a tela. O perfil havia sido deletado. Não estava desativado, não estava privado. Estava deletado. A conta, as fotos, as mensagens, tudo. Eu devia ter feito isso antes, ela disse. Mas eu queria que você visse eu fazendo. Eu olhei para a tela por um momento. Obrigado, eu disse. Ela assentiu. Voltou pro jantar. A gente comeu em silêncio por um tempo. Não o silêncio pesado das últimas semanas. Um silêncio diferente. Mais leve. Ainda carregando o peso do que havia acontecido, mas não mais sufocante. Você está com a aliança, eu disse. Ela levantou a mão esquerda. Olhou. Sempre ela disse. Quando você sair também. Ela me olhou. Quando eu sair também, ela confirmou. Eu não vou te dizer que está tudo resolvido. Não está. Provavelmente vai ficar em algum estado de não completamente resolvido por um tempo que eu não consigo prever. Existe uma diferença entre perdoar e esquecer, e qualquer pessoa que te diga que essas duas coisas acontecem juntas está te vendendo uma versão simplificada de como os seres humanos funcionam. Você perdoa porque decidiu seguir em frente. Mas a memória não pede permissão para aparecer. Tem noites que eu acordo e fico olhando pro teto pensando em coisas que eu preferia não pensar. Tem momentos em que ela chega em casa e eu olho para a mão dela antes de qualquer outra coisa, não de propósito, por reflexo. A gente continua em terapia. A gente continua tendo conversas difíceis nas horas erradas. A gente continua sendo dois adultos tentando reconstruir alguma coisa que foi danificada de um jeito real. Mas também tem manhãs de domingo em que a gente toma café sem ter que preencher o silêncio. Tem momentos em que ela ri de alguma coisa que eu digo do jeito que ela ria no começo de tudo. Tem uma conversa honesta acontecendo agora que nunca havia acontecido antes porque nunca havia parecido necessária. Ela queria uma vida de solteira sendo casada. O que ela está aprendendo é que o que ela queria de volta não era a vida de solteira. Era ela mesma. E que essa versão dela cabe dentro do casamento se o casamento for construído com espaço suficiente para duas pessoas existirem de verdade, não só como extensão uma da outra. Eu estou aprendendo que confiar não é o mesmo que não olhar. Que amor não é ausência de atenção. Que às vezes as perguntas que não fazemos custam mais do que as respostas que tememos ouvir. A aliança está no dedo dela agora. Quando ela sai e quando ela volta. E isso, por enquanto, é suficiente para continuar.